Sejam bem-vindos ao Dom Político, um programa da Escola Superior Dom Helder Câmara, que visa discutir os assuntos palpitantes na sociedade ligados diretamente ao mundo, ao universo do direito. Como não podia deixar de ser, hoje nós vamos discutir o sistema de intervenção, ou um dos critérios do sistema constitucional de crises. Datado de um doutrinador alemão chamado Carl Schmitt, que vai dizer que a regra no Estado Democrático de Direito é a estabilidade. Mas a própria Constituição da República Democrática, ela prevê mecanismos para rebelar ou diminuir, reduzir as instabilidades políticas e institucionais no decorrer de uma determinada sociedade. Aí entra em cena o chamado Sistema Constitucional de Crises, que tem 3 mecanismos: a intervenção, o estado de defesa e o estado de sítio. Com a declaração da intervenção no estado do Rio de Janeiro, hoje nós convidamos 2 personagens do mundo do direito, 2 pessoas ligadas diretamente ao assunto, para debater com a gente esse tema. O primeiro é o Dr. Rogério, e desde já agradeço a presença, e o Dr. Júlio César de Paula. O Rogério é professor da Escola Superior Dom Helder Câmara e advogado. O Dr. Júlio César de Paula é coronel da Reserva da Polícia Militar de Minas Gerais e também atualmente secretário de Segurança Pública do município de Betim. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer. Vamos a uma pergunta comum aos 2, primeiramente ao Dr. Rogério. A gente, como disse, o estado de crises, ele é uma exceção. É o momento de se declarar nessa atual conjuntura do Brasil de 2018, voltado do impeachment, com a Lava Jato em pé, está tudo, na verdade, junto e misturado. Como o senhor vê essa intervenção? Bom, professor Abraão, é um prazer falar aqui nesse programa que a Dom Helder está promovendo. Prazer também poder conversar aqui com o coronel Júlio César. Minha posição é contrária, porque além de todas essas questões que o senhor acabou de levantar, existe também um elemento de que nós estamos tamponando um problema ao atacar um sintoma sem a devida complexidade da abordagem da questão da segurança pública no Brasil, que é grave, que exige uma ação interdisciplinar e pensada, não algo precipitado e feito com uma finalidade, no meu entendimento, eleitoreira. Prazer estar participando aqui do debate. Eu já entendo um pouco diferente do professor. Eu entendo que o Rio de Janeiro ele vive uma situação de caos há muito tempo. A sociedade já não aguenta mais o que está acontecendo lá. Então, realmente, a participação do Exército e a intervenção seria uma espécie de última ratio, né? Uma última medida para tentar estancar o problema e dar condições à sociedade carioca de ter mais paz no seu dia a dia. Bom, o que a gente vê, né, e a pergunta também que não se quer calar, é essa conjuntura. Né? Eu gostaria de voltar um pouco nessa ideia. Nós voltamos no impeachment em 2016. Em 2017 foi um ano em que o presidente da República enfrentou 2 grandes denúncias no Supremo Tribunal Federal e gastou grande parte do seu capital político, se é que ele tinha algum, né, para debelar essas 2 denúncias. Ele teve aí, por final, ele remodelou a reforma da Previdência, ele tirou uns penduricários e manteve ali alguma coisa estrutural. A gente viu que com o retorno do recesso parlamentar, ele não tinha força, ele sondou no Congresso, ele não tinha força para votar essa Previdência. A gente sabe que no artigo 60, parágrafo 4º, uma das limitações à emenda constitucional é exatamente a intervenção. O senhor, como advogado, você vê alguma relação a esse contexto político e o uso desses artifícios jurídicos para falar que, olha, agora a prioridade é a segurança pública, não é mais previdência? E ele faz uma intervenção exatamente para que não tenha a emenda constitucional? Como o senhor vê isso? Professor Abraão, de fato nós vivemos assim, uma situação de fragilidade muito grande do Poder Executivo Federal. O presidente Temer, depois de um impeachment polêmico, considerado por mim e por tantas outras pessoas como irregular, na verdade um golpe que foi dado, ele não conseguiu estabelecer junto à sociedade
uma credibilidade para que ele pudesse governar o país. Além disso, então, ele não tem credibilidade, ele não tem legitimidade, não tem popularidade. Além disso, ele está fragilizado também junto ao Congresso Nacional. A grande jogada política do Temer seria exatamente a reforma da Previdência, que atende a determinados interesses de quem, de alguma maneira, o levou até a presidência da República. Como o senhor bem colocou, diante dessa fragilidade que se mostrou agora no início do ano, que se percebeu que ele não conseguiria aprovar a reforma da Previdência, a pauta da segurança pública é uma pauta que alavanca muito a popularidade de qualquer pessoa que mencione esse tema. Por quê? Porque, de fato, nós temos uma demanda legítima e o Estado brasileiro tem sido omisso com relação à segurança pública, principalmente com as comunidades pobres. Isso é importante destacar. Mas o que vai mais para a mídia, o que se torna mais visível, para a classe média, para as classes mais altas. Então, quando se fala numa intervenção federal como uma possível solução para os problemas todos da segurança pública no Rio de Janeiro, isso acaba trazendo para o presidente uma certa vantagem política, que é o que ele está apostando, que é o que ele está tentando fazer. Ou seja, eu concordo com essa pergunta que colocou uma questão de ser uma grande jogada política para que ele pudesse ficar livre de não conseguir aprovar a reforma da Previdência, mas que tirasse um proveito político. Mas a gente questiona que pode ser também uma bomba de efeito retardado. Por quê? Vamos pegar o exemplo das UPPs. Num primeiro momento, o governo Cabral ganhou uma popularidade enorme porque é um tema sempre latente. Então, eleitoralmente, você vê no curto prazo, ele é fantástico. Mas com o tempo vai verificar que o quê? As medidas, eu estou tentando tampar, na verdade, uma fratura exposta com band-aid. Então, quando vê que ele vai se tornando cada vez menos eficaz, né, a fratura vai ficando exposta. Mas é essa questão que eu queria levar para o doutor Júlio César. As Forças Armadas, elas estão sendo debatido o papel delas no mundo inteiro, né? Alguns abolicionistas, outros mesmos no sentido de levar outras tarefas. Eu tive no Ninho das Águias em 2013, a gente discutiu isso no seminário de pesquisa, inclusive a Dom Helder participou, a gente levou um grupo para discutir isso lá. E aí o grande ponto é o seguinte, nós quando falamos de Forças Armadas, lembra os excessos da ditadura, enfim, a gente sabe que a segurança pública não é papel das Forças Armadas. A polícia, na verdade, é essa força auxiliar, como está na própria Constituição. A nossa questão é, além dessa questão da conjuntura, qual o risco para as Forças Armadas e as forças de segurança de o servir desse band-aid, quando, na verdade, a fratura exposta é um problema político? Será que não estaria superestimando a atuação do Exército, assim como foi da Polícia Militar, porque subiu o morro com o PP com a polícia, mas não levou política de educação, de saúde, acolhimento da comunidade. Você não vê um risco nesse sentido? Com certeza. Na verdade, eu percebo, no primeiro momento, que a credibilidade do Exército brasileiro está sendo colocada em jogo. Né? Eu tenho conhecimento de dentro do Exército, porque meu filho é militar do Exército, que o Exército, de uns anos para cá, vem se preparando para trabalhar em aglomerados, porque na verdade o Exército prepara para a guerra, mas atualmente eles vêm se preparando nesse sentido, mas não quer dizer que eles estejam totalmente preparados para agir como polícia. Eles mesmos reconhecem isso. Né? E também acredito que o Exército, nessa intervenção, ele vai ser muito importante, porque ele vai ajudar a reduzir a criminalidade. Isso aí não tem dúvida. No final da intervenção, vocês vão ver que a criminalidade vai ter baixado muito. Agora, o Exército, ele está agindo aonde? Na consequência. Ele não está agindo na causa do crime. Esse é o grande problema que eu vejo, porque pode acontecer a chamada solução de continuidade. Né? O Exército ele vai bem até um determinado momento, a criminalidade vai baixar, porque o Exército tem como característica principal a capacidade de planejamento, eles são muito bons nisso. Né? Eles vão conseguir reduzir com o apoio das forças de segurança, mas e depois? Né? Então, realmente, isso aí preocupa.
E a grande questão é essa. A gente sabe que juridicamente, né, você tem um tempo de duração, né, pela Constituição, prorrogável. Né? Agora a gente queria discutir os limites. Quem viu o decreto, né, verificou os limites. Na sua opinião, os limites dados pelo decreto estão dentro do padrão da Constituição ou não? Essa é uma questão também interessante, que aí entra um elemento um pouco mais jurídico, mas ao mesmo tempo tem uma face política. O decreto de intervenção federal, ele foi muito aberto. Ele sequer prevê qual é o planejamento para essa intervenção federal. Por quê? Porque, na verdade, ele foi feito de uma maneira um pouco atrapalhada, da noite para o dia, sem estabelecer quais seriam os limites, quais seriam as propostas para poder intervir, ainda que discordemos aqui, mas assim com uma intervenção imediata ali para tentar resolver um problema grave da segurança no Rio, sem analisar o que deveria ser feito. Tanto que o interventor, ele estava de férias, que é o general Braga Neto, ele teve que voltar das férias dele para poder assumir algo que ele sequer sabia que iria acontecer. O governo federal não estabeleceu os limites, o que é muito perigoso, porque entra numa possibilidade de abusos, e que a gente também está temendo isso, das pessoas que já têm certa invisibilidade nos seus direitos fundamentais individuais. Por exemplo, o que vai ser feito nas casas das pessoas, essas abordagens abusivas que têm ocorrido no Rio de Janeiro já há algum tempo, porque na verdade isso não é de hoje também. Né? Esse grupo invisível, que são os mais pobres, e especialmente os mais pobres negros, que são os que mais morrem, são os que mais sofrem com a violência, provavelmente serão atingidos também com uma possibilidade de abuso de poder nessa intervenção federal. Não dá para dizer agora que isso efetivamente vai piorar, mas é um grande medo que nós temos. Júlio César, o efeito político é devastador, seja ele positivo, seja ele negativo, como você acabou de dizer, vai ter resultado. Agora, qual que você pensa que será o legado para o Exército, sabendo que em 2018 nós temos uma eleição presidencial e um dos presidenciários, ele tem esse discurso de colocar como ministros os militares. Como você vê essa relação da intervenção com esse personagem que é candidato a presidente? Com certeza. Se o Jair Bolsonaro, por exemplo, ele vence as eleições, as Forças Armadas serão empoderadas, muito mais do que são hoje, né? E provavelmente vai se querer lançar a mão delas mais vezes. Mas eu não vejo isso com bons olhos, assim. Eu acho que as Forças Armadas, principalmente o Exército, deveria agir em casos excepcionais. Defesa da soberania, defesa das pessoas. Sim, mas no caso nosso aqui, da defesa interna, no Rio de Janeiro eu vejo que é importante, porque chegou-se no momento que as forças de segurança não dão conta mais. Então o Exército ele vem para ajudar as forças de segurança, e você vai perceber que na maioria das ações o Exército dá cobertura para a polícia agir. Então o Exército ele entra quando realmente a polícia não dá conta. Né? Então, nesse sentido, eu acho que vai acontecer esse empoderamento. Uma pergunta final para todos os dois. Né? Primeiro, como você vê que vai ser o futuro institucional do Brasil? Porque isso vai gerar uma jurisprudência, está gerando um precedente. Só a gente lembrar que, na verdade, nós tivemos outras intervenções, mas intervenções, entre aspas, em branco, como nas Alagoas, em que o governo federal auxiliou. A Força Nacional de Segurança era esse mecanismo dessa intervenção branca, só que o governador que requisitava por causa da autonomia do Estado. Como você vê que ficaria o cenário brasileiro, seja a experiência boa ou ruim, no tocante à jurisprudência, aos precedentes, nesse sistema constitucional de crises? Professor, primeiro até pegando uma questão aqui que o coronel falou, de fato haverá uma provável estabilidade no Rio de Janeiro. A presença do Exército, inclusive ela é bem recebida até pelas comunidades, pelo menos por parte das pessoas, porque é o Estado presente pela primeira vez, chegando com um bem jurídico sendo protegido. Então as comunidades aceitam bem, porque elas são esquecidas pelo Estado. Eu espero que não haja precedente, eu espero que isso não gere, que isso não seja tomado como uma solução
porque isso não será uma solução. Como o coronel falou, nós não estamos atacando a causa é muito complexa, envolve, por exemplo, um combate ao crime organizado, envolve investimento no social também, nas fronteiras, cuidar um problema de tráfico de armas, por exemplo, que é gravíssimo. Houve um programa na Globo News há pouco tempo que falava sobre como que as armas entravam pela Baía de Guanabara. Havia 3 policiais para poder controlar isso. E eles não tinham condição de estar lá presente, obviamente, 3 policiais federais para poder cuidar da entrada de armas ali na Baía de Guanabara. Sim. Ou seja, tinha um caminho aberto para esse ingresso, além das fronteiras do país também. Eu acho que nós temos que aprender o seguinte: não existe solução mágica. Assim como a segurança, outras questões no país precisam ser pensadas como projetos de longo prazo, de médio e longo prazo. O que está acontecendo agora é algo que procura-se dar uma solução emergencial para um problema que ficou evidente, principalmente porque isso traz um capital político, pelo menos de curto prazo. Eu acho que esse capital político de curto prazo, assim que morrer um militar, assim que morrer, porque vai acontecer, assim que morrer alguém da comunidade, isso abala muito essa intervenção federal, e aí a gente também começa a ter uma outra percepção por parte da sociedade. Mas, para poder finalizar, eu espero que não haja precedente, que a solução seja pensada e seja implantado projetos que são, ao mesmo tempo, cuidando do lado social e cuidando da segurança de uma maneira integrada e não separada. Doutor Júlio César, sou uma pessoa de dentro da caserna, né? A nossa preocupação, na verdade, é essa interface. O senhor falou que o militar ele é treinado para matar, o militar do exército, da guerra. Hoje eles estão recebendo esse treinamento, está diversificando ele para os conglomerados. Como ele acabou de dizer, o Brasil, por exemplo, não produz cocaína. O Brasil não produz cocaína. Então, está combatendo a consequência e não a causa, isso está muito claro. Agora, a nossa pergunta é exatamente essa: até quando o senhor acha que a sociedade brasileira, né, vai atuar nessa graduação? Você teve uma graduação, as Forças Armadas não deram conta, chamaram o PP, não deram conta, chamaram o Exército. O senhor não acha que corre o risco de cair uma anomia, ou seja, em que a própria sociedade brasileira não se dá conta de que ela que tem que cuidar da sua própria segurança, não no sentido de arma, da sua própria saúde, ou seja, invadir a política, fazer com que não seja omisso, não se discuta política de 2 em 2 anos a cada eleição, mas que seja permanentemente com a blogosfera, com as redes sociais, né? Como o senhor vê hoje essa questão da disciplina e hierarquia do Exército internamente, com essa interface com a sociedade? Melhorou a imagem, não melhorou? Esses pedidos de intervenção militar, como o senhor... Para a gente fechar essa... Para a gente fechar, eu diria o seguinte, que o Exército é a instituição mais bem avaliada hoje no Brasil, através de pesquisas. Então não resta dúvida, como eu já falei no início, que a credibilidade do Exército está em jogo. Eles entraram no olho do furacão. Agora, eu gostaria de deixar como mensagem final, que baseado assim, na minha experiência de 30 anos na Polícia Militar, eu tenho convicção que o problema da segurança pode ser resolvido no Brasil, desde que haja vontade política. Do mesmo jeito que está havendo vontade política de colocar o Exército lá no Rio de Janeiro, é preciso ter vontade política para debater a segurança pública como um todo, abrangendo as suas causas, né, e chegando nas suas consequências. Então, é claro que isso vai custar caro, porque segurança pública é caro mesmo, isso vai gerar dividendos políticos, né, mas que, tecnicamente, é possível, é lógico que a médio e longo prazo, como colocou o professor, a gente está resolvendo e dando uma melhor qualidade de vida para os nossos brasileiros na área de segurança pública. Eu tenho plena convicção disso. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Rogério Monteiro, ao Dr. Júlio César de Paula e a você que nos assistiu, convidando você para o nosso próximo encontro, sempre falando de um tema ligado diretamente à sociedade e ao direito. Até uma próxima.